Boa noite, então, a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, né, do dia 14/6, às 19 horas, né? Nós vamos fazer sempre uma recapitulação daquilo que nós já havíamos, né, passado para vocês na aula anterior, para depois a gente dar sequência referente à nossa disciplina propriamente dita. Na aula anterior, nós iniciamos com vocês o módulo 2, né, referente à nossa disciplina, e ela retrata justamente a Lei 10.406, de 2002, que retrata o Código Civil. E nessa questão da volta da parte do Código Civil, nós vamos tratar da parte geral, tá? Que o livro 1 trata das pessoas, no título 1 das pessoas naturais, no capítulo 1 da personalidade e da capacidade civil das pessoas. Informamos que no artigo 1º, né, ele determina o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, o nosso código, propriamente dito, ele começa referente à questão da capacidade e determina que toda pessoa é capaz. Porém, ele não determina o que é capacidade, propriamente dito, né? E tampouco mencionou a questão da personalidade. A personalidade, como nós já vimos, é retratado na questão do artigo 2º do nosso Código Civil, dizendo o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, dos direitos do nascituro. Bom, esta concepção, que determina a origem da nossa personalidade, também não determina o que é personalidade propriamente dito. Então, vou tentar repassar novamente aqui para vocês um slide, para ver se a gente começa a entender um pouquinho melhor, né, como já foi falado na aula passada, essa questão da capacidade da personalidade propriamente dita. Só um momentinho aqui para ver se eu consigo apresentar aqui. Só um pouquinho. Ah, meu Deus, foi retirado aqui do meu. Só um pouquinho, pessoal. Vou ver se eu acho aqui novamente. Bom, eu acho que eu consigo. Só um pouquinho só. Oh, meu Deus do céu, cadê? Só um pouquinho.
Pessoal, acho que está dando um problema aqui, mas tudo bem, eu vou tentar fazer de outra forma. Não quer aparecer, mas a gente vai fazer as devidas apresentações sem precisar passar o slide aqui por enquanto, tá? Bom, como eu estava falando para vocês, então, na questão do artigo primeiro, ele já só relaciona a questão da capacidade, sem falar da personalidade em si. E já no artigo segundo, ele retrata a questão da própria personalidade, mas sem dizer também o que é personalidade propriamente dita. Nós vimos que na aula passada, que personalidade nada mais é, tá? Quando você adquire direitos e obrigações. Então, a partir do momento que você venha a nascer com vida, né, você adquire a questão voltada à personalidade. Mas esse detalhe é muito importante a gente ter em mente, né? Nascer com vida, ou seja, existem vários procedimentos, né, médicos principalmente, que detecta, né, quando a pessoa vem a não nascer com vida. Pois aí eu falo o seguinte: se um natimorto vem a nascer, tá? Ele não adquiriu a tal da personalidade, ou seja, não se tornou um sujeito com direitos e obrigações. A mesma coisa acontece com o nascituro. O nascituro existe o quê? Uma expectativa a se tornar um sujeito com direitos e obrigações, que só vai se concretizar a partir do momento que ele venha a nascer com vida, tá? E aí, a partir dessa condição, que ele se torna um sujeito com direitos e deveres. Já a capacidade é quando o indivíduo possa o quê? Exercer direitos e deveres. Ou seja, uma das características dessa condição, qual seria? Ele atingir a maioridade civil, que é a partir dos 18 anos completos. Então, a partir do momento que ele tem o discernimento, né, saber o diferencial do certo e do errado, ele tem a questão voltada da capacidade civil do indivíduo. Nesse sentido, então, nós trabalhamos com vocês na última aula, então, essa questão voltada à aquisição, né, seja de um direito, de um dever, através da sua personalidade, ou seja, no exercício de um direito e um dever da sua, da sua capacidade em si, tá? Diferentemente da questão do que eu falei também na aula passada, da restrição de direitos, né, que é o impedimento legal que a lei determina para que o indivíduo não possa fazer determinados atos sem o devido consenso, ou, aliás, sem o devido permissão que a lei determina. Uma daquelas situações que foi mencionada na aula passada foi relacionada à questão do outorga uxória, né, na questão de você ter a autorização ou anuência da outra parte, quando se torna o indivíduo, né, tem uma relação, né, matrimonial com outro, para que possa vender, por exemplo, a venda, né, de um bem imóvel, nesse sentido. Então, nessa condição, só é permitido a venda desse bem imóvel quando as duas partes, ou seja, quando o casal, né, assim faça a sua anuência dessa venda. Porque somente um deles quiser fazer essa venda sem a devida permissão do outro, a lei não autoriza essa condição, né? Dando, por mais que essa pessoa tenha a capacidade de poder exercer esse ato em si, porém existe um impedimento que a lei determina de impedimento referente a esse ato provocado pela venda desse imóvel. Então existe uma restrição, né, legal do impedimento que a lei determina dessa forma, ok? Então são algumas condições, né, alguns critérios que a lei diferencia da questão da capacidade em si. Volto a frisar, capacidade quando o indivíduo possa o quê? Exercer direitos e deveres. E essa condição só pode ser atingida quando a pessoa tiver o quê? Plenitude de sua capacidade de acordo com a determinação legal em si. Ok? Alguma dúvida nesse caso, Narielle? Não, professor, até aí tá tranquilo. Eu vou tentar de novo passar aqui o meu slide, porque está dando um tilt aqui na minha programação, não sei porquê. Tá, agora eu testei e está tudo certo. E agora está com esse quezinho de problemas aqui. Mas eu vou tentar de novo aqui, vamos ver se eu consigo.
Vamos ver agora. Eu não acredito que ele não quer partilhar. Você está enxergando agora ou não? Vai começar a compartilhar, professor. Vê se está no artigo 3º. Tá mostrando aqui os arquivos do seu computador. Não, não é isso. É justamente isso que eu estou evitando e ele não quer compartilhar o que eu preciso. É incrível isso. Vamos ver se eu... Mas agora só não é só abrir o PDF? Pois é, eu abri, só que não está indo. Ah, entendi. É isso que está sendo o problema. Ele abre o arquivo, mas não está abrindo o PDF. É incrível. É incrível isso. Ó, ele não aparece aqui para... Opa, peraí, vamos ver agora. Acho que vai dar certo agora. Apareceu? Apareceu para vocês? Tá carregando. Apareceu. Ah, até que enfim. Eu já estava ficando irritado aqui já. Bom, então vamos começar então o artigo 3º, então, referente à nossa aula de hoje, ok? Como vocês podem observar, o artigo 3º determina da seguinte forma: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil quem? Os menores de 16 anos. Bom, como eu estava falando agora há pouco, para você ter a plenitude de capacidade, né, a lei dizia o seguinte no artigo 1º: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nós vimos que realmente nem todo indivíduo, né, tem a capacidade plena para poder justamente o que? Exercer os tais direitos e tais deveres que a lei menciona. Nesse caso, então, existem os incapacitados. No caso, são os que ainda não alcançaram a plenitude da sua condição, ou seja, não são plenamente capazes ainda nessa condição, né? Então, no artigo 3º, então, ele menciona quem são quem? Os incapazes de forma absoluta, ou seja, os chamados absolutamente incapazes. Então, ele determina o seguinte, que todos aqueles indivíduos abaixo de 16 anos são considerados o quê? Absolutamente incapazes. O que significa isso? Como está dizendo a observação é abaixo, né? Os absolutamente incapazes possuem direitos, porém não podem o quê? Exercê-los de forma direta e pessoalmente, pois os atos praticados por eles são atos o quê? Considerados nulos, ou seja, não geram qualquer efeito, não tem efetividade alguma referente ao seu ato. Para isso ocorrer, é necessário que estejam quem? Devidamente representados por quem de direito, ou seja, através de seus representantes legais. No caso, quem seriam esses representantes legais desses menores? O que vocês poderiam me mencionar? Quem faz parte desses representantes legais desses menores? Pai e mãe, certo? É isso aí. Então, os pais e mães, nesse caso, são chamados o quê? Tutores, no caso, tutores legais, né? Que eles já têm essa representatividade em nome desses menores. Por quê? Como foi colocado na própria lei, determina que um ato praticado por qualquer menor abaixo de 16 anos não tem qualquer efeito, não tem validade alguma. Ou seja, os atos por isso são atos nulos, ou seja, não tem qualquer validade, não tem qualquer efeito referente à sua condição. Então, esses já são aqueles indivíduos, como a lei determina, dizendo que toda pessoa é capaz, não, todos terão o alcance, todos poderão ter a chance de alcançar essa plenitude e capacidade. Porém, alguns deles, né, seja por questões, né, de ordem etária, por exemplo, né, a faixa etária que eles ainda se encontram, ou ainda, né, por não se encontrarem ou não poderão alcançar essa condição. Então, nesse caso, para os que estão abaixo dos 16 anos, nessa condição, a lei determina que eles são absolutamente incapazes, ou seja, não tem qualquer forma de gerar qualquer efeito referente aos seus atos. Nesse caso, é necessário que eles tenham um representante legal. No caso, seus tutores legais,
São os seus pais, por exemplo, nesse sentido. Ou alguém que, né, que tenha a sua guarda, a adoção e etc., nesse sentido. Ok? Então, a primeira condição, nesse sentido, dos incapacitados, seja de forma absoluta, como foi mencionado nesse artigo 3º. Tudo bem? Vamos agora para o artigo 4º, né, referente a essa condição. Tá? Diz o seguinte, o artigo 4º do Código Civil. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Quem? Inciso 1, os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Então, vocês observam o seguinte, todos aqueles compreendidos entre 16 e 18 anos, tá, são considerados o quê? Relativamente incapazes, tá? O que significa essa condição? Bom, é diferente da outra? De certa forma, sim. Tá? Por quê? Porque, como está dizendo naquela observação, os relativamente incapazes exercem seus direitos e deveres direta e pessoalmente, até que alguém possa o quê? Se sentir lesado ou prejudicado por atos praticados por aqueles. Bom, depois eu concluo essa observação. Talvez, pela questão da faixa etária, né, talvez isso não representa muito essa condição que eu estou mencionando para vocês. Mas a partir do inciso 2, tá, vocês vão ter uma noção mais esclarecedora referente ao que significa essa observação que está sendo colocada entre os relativamente incapazes. Só entendo o seguinte, na questão da idade, propriamente dito, são aqueles compreendidos entre 16 e menores de 18 anos, tá ok? Então, são considerados relativamente incapazes. Mas a questão dessa representatividade, no caso, não é mais representatividade, mas sim assistência, é a partir do inciso 2 que vocês vão compreender um pouquinho melhor sobre essa condição, tá? Então, diz o seguinte, o inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, tá? Viciado em tóxico, nesse caso. Aí eu pergunto para vocês sabem o que são ébrios habituais? Narielle, Kemuel, vocês conhecem esse termo, não? São os alcoólatras, né? É isso aí, tá? São aqueles viciados no álcool, na verdade, né? Na bebida, tá? Isso é uma doença, na verdade, tá? Então, vocês imaginem, né, uma pessoa que é dependente, né, da bebida, né? Dependente do álcool, nesse sentido, um alcoólatra, tá? Então, de repente, essa pessoa, né, ele vai trazer alguns problemas, né, de cunho familiar, né, dentro da sua casa. De repente, ele começa a trazer não só a questão do próprio problema que ele vive, né, mas também, de repente, violência, a questão de desrespeito, a questão de gastos excessivos só com relação à bebida, e etc, etc. Então, nesse sentido, a pessoa vai se tornando independente, né, referente à questão do álcool. E, como está colocado também, e um viciado em tóxico também, de repente, né, nas bebidas, não só na bebida, mas também em outra questão química também que pode surgir nesse sentido. E aí o que acontece? A família se sentindo tão lesada, tão prejudicada pelos atos praticados por esse sujeito em relação ao seu vício, o que ela pode determinar? A sua interdição. Ou seja, deixar a pessoa, né, interditada, ou seja, ela não poderá mais o quê? Praticar os atos da sua vida civil. E nesse sentido, é necessário que faça o quê? Que se nomeie alguém para poder fazer o quê? A devida assistência em relação a esse indivíduo. Então, por mais que essa pessoa também, de repente, seja maior de idade, vamos dizer assim, não precisa estar entre 16 e 18, mas acima dos 18, por exemplo, mas que ele apresenta, por exemplo, essa condição de vícios, né? Seja em relação à bebida, seja em relação a algum outro tóxico que possa, né, possa aparecer nessa condição. E aí a pessoa poderá o quê? Né, trazendo prejuízo justamente para a família, né, problemas para a família nesse sentido, a família se sentir lesada, ela pode requerer o quê? A sua interdição. Ao interditá-la, esse indivíduo não vai poder mais o quê? Praticar os atos da sua vida civil sozinho. E nesse caso, é necessário que tenha o quê nessa condição? Alguém que faça a sua devida assistência. Qual que é a diferença entre a representatividade, lá no artigo 3º, e a assistência no artigo 4º? Bom,
como foi falado, na questão do menor, entre os absolutamente incapazes, existe a figura do representante e do representado. O representante, ele tem uma certa hierarquia em relação ao representado, que é o menor de idade nesse sentido. Por exemplo, os pais em relação aos filhos. Nesse sentido, ele embute toda e qualquer condição, né, de sua vontade em relação a esse menor. Então, pouco importa a vontade do menor, o que prevalece é a vontade dos pais nesse sentido. Então, existe uma certa representatividade dos pais em relação ao menor, ou dos seus representantes de forma oficial, dado pelo juiz, ou etc, etc. Né? Já na assistência, não. A questão da sua representação ou da sua assistência, existe um certo equilíbrio entre o assistente e o assistido. Ou seja, o assistido poderá ser ouvido, poderá manifestar sua vontade, porém, só terá validade caso o assistente, né, manifestar esse ato de vontade. Então, o ato praticado por o assistido, caso ele esteja, né, interditado, por exemplo, que eu acabei de citar, é um ato, nesse caso, anulável. Aí eu volto ao que está escrito lá na observação do artigo 4º, dizendo o seguinte: os relativamente incapazes exercem seus direitos e deveres direta e pessoalmente até que alguém possa se sentir lesado ou prejudicado por atos praticados por aqueles, tornando-se assim seus atos o quê? Anuláveis. Para que ocorra de forma absoluta seus atos, é necessário que eles estejam o quê? Devidamente assistidos por quem de direito, ou seja, através de um assistente legal. Então, na assistência, tá, o assistido, no caso, o relativamente incapaz, poderá até ser ouvido, porém, seu ato praticado de forma sozinha, vamos dizer assim, né, único, é um ato anulável. Poderá perder o seu efeito nessa condição. Só terá efeito caso esse indivíduo esteja devidamente o quê? Assistido por quem de direito. Pode ser qualquer um que o juiz nomeie nessa condição, tá? Desde que esse indivíduo, né, que for nomeado como assistente legal, seja o quê? Plenamente capaz. Caso contrário, não poderá ser o quê? Considerado como assistente nesse sentido. Então, eu vou colocar um exemplo só para a gente poder elucidar um pouquinho melhor essa condição. Então, imagina o seguinte: um indivíduo que esteja, né, nessa condição de interditado, né, maior de idade, tá? Pai de família, né? E aí, o que acontece? Ele tem um veículo para que ele é um veículo da família, de repente, tá? Um carro. Mas ele foi interditado, tudo, porém, né, ele foi interditado por ser viciado em bebida alcoólica, ser um alcoólatra, vamos dizer assim. Tá? Porém, ele passou anos sem colocar sem colocar bebida alcoólica nele, no indivíduo em si, sem beber nada. E realiza um negócio jurídico, uma venda desse veículo para um outro indivíduo, né, que ele adquiriu de boa fé, vamos dizer assim. Fez dentro das projeções legais, preço de mercado, fez tudo certinho, tá? Aí eu pergunto para vocês, esta venda vai ser realizada, sim ou não? O que vocês me diriam? Acho que não, né? Porque ele passou um tempo sem ingerir bebida, mas mesmo assim ele continua interditado, né? E para que possa ser, então, válida essa questão, o que tem que ser feito? No caso, ele teria que se dirigir ao assistente. O que você acha, Kemuel? Ele deveria comprovar, ao menos, né, que ele estava apto para, tipo, assumir com as suas próprias responsabilidades, depois de um certo tempo de sem ingerir bebida alcoólica. Eu acho que é isso. Então, essa venda seria realizada, no seu caso? Não. Ó, se ele pudesse comprovar que ele estava apto para responder por si só, acredito que sim. Bom, como foi falado agora anteriormente para vocês, nós temos que seguir o que determina a lei, tá? Se a pessoa se encontra interditado,
tá? É necessário para que ocorra a devida venda desse veículo com a devida o quê? Permissão do seu assistente legal. Por quê? Porque se alguém alegar qualquer ato contrário a essa venda, tipo a família, por exemplo, né? Falar, mas você não poderia ter vendido sem nos consultar, sem nos dar a devida a confirmação referente a, né, a preço, ou algo do gênero. Quer dizer, vai nos faltar também a questão do carro, né, pela sua utilização aqui dentro da família, nesse sentido. Então, se alguém impor qualquer condição de irregularidade ou de, né, de prejuízo referente a essa questão, este ato, por mais que o outro indivíduo, né, o seu comprador, adquiriu de boa fé, este ato poderá ser o quê? Invalidado. Por quê? Porque não foi ratificada pelo quem? Pelo devido assistente legal. Tá? Então, essa venda não vai se tornar absoluta. Ela vai se tornar o quê? Relativa. Por quê? Até que alguém se sinta lesado ou prejudicado. Nesse sentido, poderá o quê? Reverter totalmente essa venda. Então, toda vez que vocês forem adquirir algo de alguém, é necessário vocês pedir o quê? Sempre uma certidão negativa dessa pessoa, porque não correr justamente o risco, né, que foi colocado aqui agora. Né? De repente, essa pessoa está interditada e para haver a devida venda ou a compra de um determinado bem, só com a devida o quê? Ratificação, né, ou assinatura do assistente legal, aquele que vai fazer a sua devida assistência nesse sentido. Caso contrário, correrá o risco de que essa venda não será o quê? Efetivada. Ou perderá a eficácia dessa venda, ou essa compra, seja lá o que for, em frente a o negócio jurídico já for finalizado pelo relativamente incapaz. Tá? Então, essa é a importância de saber essa questão da incapacidade também. Quer dizer, ele tem até um certo efeito, tem até uma certa validade sobre um determinado ponto, mas correrá o risco. Por quê? Porque o ato praticado pelo relativamente incapaz de forma única, né, não é absoluta. Para ter a certeza referente a essa condição, é necessário, né, a anuência do assistente legal. Caso contrário, perderá totalmente a sua, a sua condição também. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Entendeu, Camuel? Entendi. Mas no caso, vamos supor, para ele se ver livre desse assistente dele, que Repete porque tá cortando, só um pouquinho. Repete de novo. Para ficar livre do seu assistente, é isso? Não entendi direito. Samuel? Só para eu não sei se é isso que você está me perguntando, mas eu vou responder aqui, tá? Da forma que eu estou entendendo. Ele só perde essa condição, dessa assistência, caso volte, né, à condição anterior a ela, nesse caso, né? Se ele se tornar absolutamente capaz. Mas para isso é necessário o quê? Passar por procedimentos que comprovem essa capacidade em si. Do contrário, vai permanecer o quê? Interditado. Tá? Não sei se é isso que você está questionando ou não, mas só perde a interdição, a pessoa só perde essa condição de interditado caso comprove a sua plenitude de capacidade, né, o seu discernimento nesse sentido. Lógico que através de exames, através do comportamento, quer dizer, N situações comprobatórias que justamente justificam essa, né, essa anulação da sua interdição. Caso contrário, vai permanecer interditado ainda. E nesse caso, somente com o devido assistente legal para poder ratificar os seus atos. Caso contrário, não será plenamente anulado essa condição. Ficou claro isso? entendeu? Então, beleza. Então, entendem, tá? No absolutamente incapaz, o ato é nulo. Então, de imediato, não gera efeitos. Nesse caso, dos relativamente incapazes, o ato é anulável, quer dizer, tem até um certo efeito, mas poderá perdê-lo caso alguém se sinta lesado ou prejudicado pelo ato praticado pelo sujeito, nesse sentido, de forma única. Tudo bem? Bom, então isso vale também para os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, ok? Inciso 3.
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderam o quê? Exprimir sua vontade. Bom, essa é uma outra condição que a gente vai tentar explicar da seguinte forma. Como é que vocês poderiam classificar um indivíduo de acordo com a sua capacidade, vamos dizer assim, tá? Uma pessoa que não precisa estar com as 3 condições, não, tá? Já basta apenas uma, tá? Uma pessoa que seja cega, surda ou mesmo muda. Será que ela é plenamente capaz, relativamente incapaz ou absolutamente incapaz? Como é que vocês classificariam esses indivíduos em si? Professor, repete a classificação, plenamente capaz? Relativamente incapaz e absolutamente incapaz. Ah, eu acho que depende da situação, ela seria relativamente, né? Porque tem, que nem você citou, teve um exemplo que você citou na aula, que, por exemplo, um cego não conseguiria dar depoimento que viu alguma coisa. Nesse Então, caso, nesse sentido, ele é incapaz. incapaz. Mas nas outras coisas, ele pode ser capaz, né? Então, mas seria incapaz de forma absoluta ou relativa? O que você diria? Acho que relativa, né? Relativo? E você, Camuel? Camuel, tá me ouvindo? Agora eu tô. Você entendeu a pergunta? Eu entendi. Eu também acho que seja relativamente incapaz. Porque não Relativamente. uma das 3, ou cego, ou surdo, ou mudo, ela vai ter limitações. Então, ela realmente. Então, essa é uma condição que existia anteriormente ao Código Civil atual, tá? Existia lá no Código de 1916. O que determinava? Qualquer indivíduo que apresentasse qualquer uma dessas características, para vocês terem uma ideia, era considerado como absolutamente incapaz. Simples, bem isso, tá? Era bastante preconceituosa, na verdade, né, nesse sentido. Então, qualquer falta, né, desses órgãos do sentido para qualquer indivíduo é considerado como absolutamente incapaz. Só que com a nossa legislação atual, isso mudou muito, né? Por quê? Porque a gente não pode classificar a pessoa, né, ou caracterizar o indivíduo de acordo com o seu ato ou naquele, né, ou generalizar a sua condição, né, referente à condição em qual ele vive nesse sentido. O que a Naria está colocando aí como exemplo foi uma vez que eu mencionei. Como é que você poderia classificar, por exemplo, né, um cego para ser testemunho ocular de um crime, né? É difícil, não é verdade? Porque a pessoa, como é que vai ser testemunha ocular se a pessoa é cega? Nesse caso, ela vai se tornar o quê? Absolutamente incapacitada. Você viu quem atirou, por exemplo, no indivíduo? Não, o cara é cego, como é que ele vai enxergar? Não enxerga nada, não sabe. Agora, ele é classificado como absolutamente incapaz? Não. Só naquela condição, só naquele fato específico que poderá ser considerado nesse sentido. Mas em outras situações, não. Por quê? Porque ele pode sentir, ele pode expressar, ele pode manifestar por outros órgãos do sentido, né, referente ao que ele teve a percepção referente àquele ato, né, ilícito que ali ocorreu de repente nesse sentido. Agora, ele pode ser taxativo nessa condição a ele? Não, nunca pode ser. Agora, com a situação específica que foi colocada, para ser testemunha ocular de um crime, ele é até absolutamente incapacitado, e não vai ver nesse sentido. Então, é uma mudança que teve muito grande dentro do nosso ordenamento jurídico, na hora de você classificar, né, essa condição das pessoas. Por quê? Porque a pessoa pode se expressar, pode se manifestar, seja por intérpretes, por sinais, né, seja por N fatores, né, por um gesto. Então, nesse sentido, a pessoa pode ser o quê? Plenamente capacitada. Eu mesmo já tive colegas que estudaram comigo, cegos, mas são plenamente capazes, né? Construíram família, se formaram, né? São excelentes profissionais. E não são, lógico, existe uma certa dificuldade, né? Mas eles passaram por várias barreiras, principalmente na faculdade, né? Tinham os códigos em braille para poder justamente lerem, né, o que estava sendo, né, exposto para eles naquele sentido, faziam as provas orais, né, nessa condição também, né, e eram plenamente capacitados, só não tinha o órgão da visão, mas o restante
né, exercia com plenitude até melhor que a gente, né, e ouvia melhor, né, pressentia as coisas melhor que a gente, porque desenvolve outros, né, outros órgãos do sentido nesse sentido. Então, como eu estava falando para vocês, hoje, para você determinar uma pessoa que, né, que não consegue se manifestar, não consegue se expressar, aí sim ela pode se tornar o quê? Incapacitada. Mas se ela conseguir, de certa forma, né, mesmo transitória ou permanente, né, puder exprimir essa vontade, ela vai ser plenamente capacitada, a não ser que não consiga. Aí vai ser o quê? Para uma situação mais específica, como está dizendo a lei. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, quer dizer, não puderem se expressar, se manifestar, aí sim se torna o quê? Relativamente incapaz. Mas é por um fato isolado, um fato específico, mas hoje não é o que? Taxativo essa condição, como existia anteriormente. Tá? Então, talvez por uma determinada situação específica, a pessoa vai se tornar o quê? Incapacitada, mas não é uma situação que pode ser o quê? Generalizada como um todo, nesse sentido. Tá claro? E por último, né, nós temos os chamados pródigos. Vocês sabem o que são pródigos ou não? Vocês conhecem esse termo pródigos? Ariel, o que mais? No caso, seria É que aquele que deixou gasta o de. patrimônio, não é? É, Excessivamente. É isso aí, né? É todo aquele indivíduo que gasta, né, exacerbadamente todo o seu patrimônio, sem qualquer critério, né? Vocês lembram da parábola do filho pródigo, né? Que ele saiu pelo mundo gastando todo o seu, né, sua riqueza, lá, o seu patrimônio, né, que ele recebeu de herança, e depois voltou sem nada. Esse é o indivíduo, né? Aquele que gastou sem qualquer critério, né? Exagerou na condição, né? Isso pode acontecer também para uma forma de quê? De interditar essa pessoa. Então, imagina uma pessoa que é arrimo de família, quer dizer, sustenta a família, e de repente ele começa a acabar com todo o patrimônio que ele constituiu, né, para o sustento dessa família, né, para a manutenção dessa família toda. A família se sentindo lesada ou prejudicada em relação a esse sujeito, o que vai solicitar? A interdição dele. Uma vez interditado, como foi falado agora há pouco, é necessário o quê? Que tenha um assistente legal. De repente, o juiz nomeia quem? A esposa, né? Para poder justamente o quê? Manter a condição, né, da sua capacidade civil nesse sentido. Quer dizer, essa pessoa vai dar a devida assistência a esse sujeito, uma vez que ele esteja aqui interditado, por se tornar o quê? Um pródigo, tá? Então, o pródigo tem essa característica, né, de acabar com todo o patrimônio, e uma vez que os seus familiares, né, os seus entes próximos se sentirem lesados, prejudicados referente a esse sujeito, pode solicitar a sua o quê? Interdição. Uma vez interditado, esse indivíduo não vai poder mais o quê? Atuar por conta própria. Vai ter que ter um assistente legal para poder justamente o quê? Dar a devida condição de manifestação de atos desse sujeito, nesse caso. Ficou claro isso para vocês, esse artigo 4º? Ficou. Então, entendo, tá? Nos absolutamente incapazes, esses indivíduos que se fizerem por conta própria, né, sua manifestação de vontade, esse ato é um ato nulo, ou seja, um ato que não tem qualquer efeito, não tem validade alguma. Para ter efeito, é necessário que eles estejam aqui, devidamente aqui, representados, tá? Tem um representante legal. Já entre os relativamente incapazes, os atos são anuláveis, quer dizer, tem até um certo efeito, mas poderá perder essa condição caso alguém se sinta lesado ou prejudicado. Para que o ato tenha a devida validade, é necessário que ele esteja quem? Um assistente legal que manifeste em nome deles. Ok? Então, essa é a condição, tanto do artigo 3º como do artigo 4º, em relação a esses incapacitados aí. Ficou claro, então? Posso partir para o outro? Bom, artigo 5º agora, tá? Esse artigo 5º
está relacionado àquilo que está mencionado lá no artigo 1º que eu falei para vocês lá, né, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Só que nós já vimos que nem todos terão essa condição ou não alcançarão essa condição, como foi falado no artigo 3º, entre os absolutamente incapazes, e no artigo 4º, entre os relativamente incapazes. Somente aqui no artigo 5º, que nós vamos determinar quem são os chamados plenamente capazes, que foi lá mencionado no artigo 1º do nosso Código Civil, dizendo que toda pessoa é capaz, mas nem todos nós vimos que são capacitados. Somente aqui no artigo 5º que vai determinar quem são. Então, seguindo o artigo, o que ele determina nesse sentido? Fala o seguinte: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, segundo o nosso artigo 5º, determina que a pessoa só tem a plenitude de capacidade quando atingir o quê? 18 anos completos. Agora eu pergunto para vocês, quando é que a pessoa adquire 18 anos completos? O que vocês me respondem? Narielle, Camuel, e aí? Quando der a data e o horário que ela nasceu? É isso aí, tá? Não basta a pessoa ter o dia do nascimento, tem que ter o horário também. Isso quer dizer, né, a plenitude, né, o complemento referente que determina a idade nesse sentido para ter a plenitude de capacidade. É por data e hora. Então, se a pessoa, por exemplo, cometeu um ilícito, né, no dia do seu aniversário, tá? Será que ele vai ser preso como maior ou como menor nessa condição? O que vocês me falariam a respeito? Professor, repete a pergunta, fazendo um favor. Se a pessoa cometer alguma irregularidade e for presa no dia do seu aniversário, tá? Completou 18 anos, naquele dia ele cometeu uma irregularidade lá, ele foi preso. Ele vai responder como maior ou como menor? O que você me falaria a respeito? Ou vocês me falariam a respeito? Se não tiver dado o horário que ele nasceu, então ele vai ser preso como ele vai ficar como menor, né? Ele vai responder como menor de idade ainda. Por quê? Porque não atingiu a idade da maioridade civil completa ainda, nesse caso, né? E é equiparado também com a maioridade penal, como nós estamos falando sobre a questão de prisão nesse caso aí também, né? Então, a pessoa só poderá responder como maior caso, né, atinja a maioridade não só na data em que ele nasceu, mas no horário também. Então, como eu falei para vocês, né, a pessoa só adquire a personalidade a partir do seu nascimento com vida, olha o detalhe, né? Somente nesse momento que, né, ao nascer com vida, a pessoa adquire a tal da personalidade, ou seja, adquire direitos e deveres. E aqui no caso, a pessoa só responderá com maior de idade, ou seja, tem plenitude da sua capacidade, quando atingir o quê? Não só a data do seu nascimento, como também o quê? O horário do seu nascimento. Por isso que ele fala 18 anos completos. Então, o direito vive muito desses detalhes, né? E às vezes um detalhe dá uma grande diferença nos seus resultados, caso não for devidamente observada essa condição, tá? E aqui é outra. Então, só tem a maioridade civil, né, nesse caso que está colocado aqui, quando a pessoa atingir esse complemento da sua idade, 18 anos, não só na data em que ele nasceu, mas no horário que ele nasceu também. Entendido, então? Então, essa é uma condição, né, bem específica também desse artigo aqui nesse caso. Então, preste atenção nisso, tá? É por data e hora. Professor, Oi. se caso o indivíduo ele for detido quando ele, tipo, na data do aniversário dele, porém não na hora, mas ele ficar detido na cadeia e nesse período que ele estiver na cadeia, ele passou do horário que ele completa 18 anos. Qual é o proceder? O que aconteceria com ele? Ele seria preso por ser maior ou seria livre por ser de menor?
Aí que está a questão, né? Se ele cometeu o ilícito e ainda não completou a maioridade, ele é menor. É no horário do fato, não no horário que foi, né, repreendido nesse sentido. Você entendeu? Então, sempre na relação ao fato da ocorrência nesse sentido. Se ele era menor no horário do fato, não tem como ele responder como maior, porque ele era menor. Porque a lei não pode trazer um malefício ao sujeito. Né? A pessoa vai utilizar o de melhor benefício referente a ele nessa condição. Nesse caso, se for o melhor benefício a lei em relação como ele sendo menor, ele tem que responder como menor nessa condição. Então tem que tomar muito, quando os advogados, né, eles observam muito essa condição também, para justamente, porque a pessoa completou a maioridade, mas não ficou presa. Mas será que ela atingiu a maioridade, né, dentro do horário previsto? Então são alguns detalhes que às vezes, né, as pessoas não se atentam, quer dizer, né, os leigos, vamos dizer assim, né, mas quem é da área já vai ficar observando justamente esse critério, né, não só na questão da data, mas do horário também. Respondido? Compreendido. Beleza. Bom, agora, será que é somente a questão dessa idade, 18 anos completo, que a pessoa atingiu plenitude e capacidade? Como a gente pode observar, existem outros critérios também que você pode o quê? Né? Determinar a plenitude e capacidade dessas pessoas também. São os casos que nós chamamos de emancipação. Tá? Então, a emancipação nada mais é você poder o quê? Antecipar esta maioridade. Né? Você dá um critério anterior justamente para você criar uma condição de plenitude e capacidade ao sujeito nessa condição. E quais são as condições para você emancipar alguém? Então, o segundo parágrafo único diz o seguinte: cessará para os menores a incapacidade, ou seja, quais são os tipos de emancipação? Então, pelo inciso 1, como é que é feito isso? Está dizendo lá, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido do tutor, se o menor tiver o quê? 16 anos completos. Então, como é que é feito esse procedimento? Então, pela primeira condição, né? Pela concessão dos pais. Quer dizer, os pais têm que conceder, os pais, né, têm que outorgar, que nós chamamos, né, essa autorização. Então, basta eles ir ao cartório e manifestar esse ato de vontade, quer dizer, conceder justamente essa vontade de emancipar esse sujeito, né? Ou de um deles na falta do outro, quer dizer, se um pai é separado e tem a guarda, se é falecido, se é desaparecido, sei lá o quê, basta que um deles faça esse ato de vontade, né? Mediante o quê? Instrumento público, como eu falei, é um cartório, por exemplo, e fazer justamente essa declaração de vontade, independentemente de homologação judicial, quer dizer, não precisa passar pelo crivo do Poder Judiciário, né? Não precisa passar pelo crivo do juiz, nesse caso. Ou, se for necessário, por sentença judicial, né? Por sentença do juiz. Sempre ouvido quem? Né? A manifestação de um tutor, alguém que tem essa guarda, alguém que é responsável por esse menor. Caso, né, e o menor tem que ter no mínimo o quê? 16 anos completos. O que significa isso? Não basta ele ter 16 anos, é necessário que ele seja por data e hora também. Tá? Então, ao atingir 16 anos completos, data e hora, a partir desse momento que a pessoa poderá ser o quê? Emancipada, ou seja, assumir todos os riscos e responsabilidades do seu ato, da sua vida civil, vamos dizer assim. Tá certo? Então, ela vai ter responsabilidade própria referente aos seus atos civis. É a primeira condição, pela concessão dos pais. Tá claro? Inciso 2. Pelo casamento. Bom, basta casar que tenha também a idade mínima, que é 16 anos completos. Tá? Então, para poder justamente ter essa antecipação dessa maioridade civil, o indivíduo que for casar, né, para o casamento, nesse caso, tenha 16 anos completos, uma vez casado, emancipa. Aí vem o questionamento, mas para casar nessa idade não precisa ter a autorização dos pais? Sim, os pais também têm que autorizar, né, para fazer esse casamento. Do contrário, não tem como, né? Então,
Mas uma vez autorizado pelos pais e realizado esse casamento e idade núbio, né, dos nubentes, nesse caso, que nós chamamos, né, do casal, estiver com 16 anos completos, uma vez casados, deram o quê? A devida antecipação dessa maioridade civil desses indivíduos, ou seja, eles se tornaram plenamente capacitados. Eles vão exercer por si sós os atos de sua vida civil, nesse caso. Ficou claro? Pessoal, o inciso 3 e o inciso 4, eu não sei por que eles mantiveram esse tipo de, né, determinação ainda. Porque isso não faz muito sentido na nossa atual legislação. Isso faria mais coerência, vamos dizer assim, na legislação anterior, que era do Código de 1916, tá? Não está colocado lá como vocês estão observando. Pelo exercício de emprego público efetivo e pela colação de grau em curso de ensino superior. Bom, vamos no inciso 3. Então, eu quero questionar vocês. Pelo exercício de emprego público efetivo, quando é que a pessoa tem efetividade dentro do seu emprego público? A partir de que momento a pessoa se torna efetiva referente no emprego público que ela possui? A partir de que idade, vamos dizer assim? Vocês sabem dizer ou não? A partir dos 18, né? Se tem 18 anos, então para que essa condição? É um pouco sem sentido, né? Totalmente sem sentido, não é um pouco não, não é verdade? Vocês entenderam a condição aí? Pelo exercício de emprego público efetivo. Aliás, quando é que a gente tem um emprego efetivo? Vocês sabem dizer ou não? Com carteira assinada, certo? Carteira assinada? Será? Emprego público? O que você acha, Nariela? Quando é que a gente tem esse emprego público efetivo? Efetividade no emprego? O Camuel fala que é através da carteira assinada. O que você acha, Nariela? Acredito que sim, né? Porque aí a pessoa é contratada. Acho que ele se torna efetivo depois Para que você assinar a entrar carteira, né? no emprego público, o que tem que ser feito primeiro? O que vocês têm que prestar? Concurso. Um concurso público. Eu, para dar aula aqui para vocês, tive que prestar um concurso público. Agora, tem algum edital que prevê concurso público abaixo de 18 anos? O que vocês acham? Eu nunca vi. Nem eu. Eu também não. Tanto que na minha época, quando eu tive que prestar concurso para a Unemate, a idade mínima era 18. E aí, tá errado esse negócio aí? É. Bom, só para a gente poder elucidar, tá? A forma que está sendo colocada aí está bastante esquisita. Por quê? Porque é pouco provável que isso possa acontecer, né? Para a pessoa, né, atingir essa maioridade, vamos dizer assim, né, como está colocado aí, né, plenitude e capacidade, pelo exercício de emprego público e além do mais, não só emprego público, tem que ser efetivo. Para ter efetividade dentro do emprego público, tá? Hoje em dia, você tem que ter o quê? No mínimo, tá? No mínimo, 3 anos de o quê? De exame probatório. O que significa isso? A pessoa poder estar lá, né, observando se você fazer algo de errado, se existe alguma inconsistência dentro da sua atuação. Quer dizer, você vai passar por N situações, né, para ver se você está apto para permanecer justamente naquele emprego do qual você passou no concurso público. Então, não basta só passar no concurso público, você tem que ter efetividade, ou seja, passar por exame probatório, que no mínimo o quê? 3 anos hoje. Como eu falei para vocês, isso faz mais sentido na lei anterior, de 1916. Primeiro, a maioridade civil não era 18 anos naquela época, né? Era o quê? 21 anos. Bom, nesse sentido, aí já faz um pouco mais condições. Por quê? Se você for prestar um concurso com 18 anos, né, você era menor de idade ainda, porque a maioridade só era o quê? 21.
E a efetividade, como está colocado ali, não eram 3 como é hoje, eram 2. Então você tinha 18 com mais 2, você ia ter 20 anos. Então, a partir dos 20 anos, você ia ter o quê? Capacidade civil plena, naquela época, né, que figurou até 2002, que é o nosso novo código, apesar que foi publicado em 2002, mas só tornou efetivo em 2003, né? Então, até 2002, essa condição ainda estava valendo para essa condição, mas não foi modificado, né? Porque deveria ter feito essa mudança, porque hoje não faz o menor sentido. Primeiro, como falei agora há pouco, a partir do momento que você atingiu a maioridade civil, que hoje, em vez de ser 21, é 18, né, que é mesmo que parado com a maioridade penal, atingiu a maioridade, não tem mais porquê, né, ter exercício de emprego público, ainda mais efetivo, porque efetivo antes era 2 anos para ter efetividade, hoje são 3. Aumentou ainda essa questão do exame probatório que nós chamamos, né. Então, é muito pouco usual essa condição, né, é muito pouco provável que isso venha a acontecer. Então, só se o próprio edital não prevê a questão da idade, se você conseguir, né, ser efetivado antes de atingir a maioridade civil nesse sentido, e etc. Caso contrário, que eu acho pouco que isso venha a ocorrer, né, tem pouca efetividade justamente na sua condição que está sendo empregada dentro da legislação em si. Tá? O legislador manteve, né, mas caso venha a ocorrer, está aí essa situação, mas que é pouco usual e pouco provável que isso venha a acontecer nesse sentido, por causa dessas outras situações que eu já coloquei aqui para vocês, eu acredito que não tem efeito nenhum já esse inciso 3, ok? E como pode observar também o inciso 4, né? Pela colação de grau em curso de ensino superior. Imagina, vocês que fazem curso de ensino superior, né? Só a partir do momento que vocês colarem grau abaixo de 18 anos, que vocês vão atingir o quê? Essa maioridade civil. Será que tem algum gênio que consegue fazer isso? O que vocês acham? Acho que não. Pois é. Eu acho que pouco provável que isso venha acontecer, né? Porque você tem que colar grau abaixo de 18 anos ainda. Vocês entenderam? Para depois vocês terem o quê? Efetividade referente à condição da plenitude e capacidade. Mas, né, a não sei que tenha algum curso, né, de baixo tempo, né, que a pessoa consiga entrar antes de atingir a maioridade civil e completá-lo, na verdade, né, colando grau nesse sentido. Mas também eu acho que é pouco usual essa condição, mas está aí ainda, né, tá validado, né, tá tendo validade ainda, e está aí, permanente essa condição ainda, né. Se alguém tiver algum prodígio, né, que consiga fazer essa proeza aí, consegue se emancipar também. Tá? Então, são 2 incisos, né, que eu acho pouco usual hoje em dia que alguém consiga justamente ter a emancipação por exercício de emprego público efetivo e pela colação de grau em curso de ensino superior. Né? Mas, se alguém conseguir, parabéns a essa proeza toda. Ok? E, por último, né, o inciso 5, diz o seguinte: pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha o quê? Economia própria. Então, naquele exemplo que eu citei para vocês lá do Joãozinho, né? Coloquei lá na aula anterior lá. Então, o Joãozinho, né, ao nascer, com vida, ele adquiriu o quê? Personalidade civil, ou seja, se tornou um sujeito com direitos e obrigações. Porém, ao crescer e atingir a idade de 16 anos completos, ele, né, em relação de emprego, ele tem dentro das empresas do pai dele, né, seja estabelecimento civil ou comercial, né, ele tendo essa economia própria para esse seu sustento e manutenção, né, ao atingir a idade de 16 anos completa, ele poderá ser o quê? Plenamente capacitado, ou seja, ser emancipado. E aí ele poderá o quê? Né, dirigir, né, a empresa da herança deixada pelo pai, nesse sentido, para tocar sua vida, né, para poder justamente determinar o que deve e o que não deve fazer referente a essa empresa em si.
uma vez que ele estando emancipado, ele é plenamente capaz e poderá fazer o quê? O exercício de seus direitos e seus deveres também. Bom, ficou alguma dúvida em relação a esses artigos aí, gente? Terceiro, quarto, quinto? Em relação à questão da capacidade e incapacidade dessas pessoas? Arielle, Samuel, alguma Da manifestação? minha parte, não, professor. Ficou tranquilo? Tá sim. Samuel, você? Samuel. Para mim, tudo tranquilo, professor. Ok, então? Beleza. Pessoal, então na próxima aula, nós vamos falar do artigo 6º, vamos falar um pouquinho da questão da ausência, tá? Esse é um assunto um pouquinho mais delongado, e aí a gente vai precisar um pouquinho de tempo para a gente poder falar a respeito dela. Então, se ninguém tem mais dúvidas, então eu estou encerrando a nossa aula de hoje, tá? Em relação a esses 3 artigos. E na aula que vem, vamos falar do artigo 6º, que vai tratar não só o artigo 6º, propriamente dito, mas que vai do artigo 22 até o artigo 39 do Código, propriamente dito, tá? Então, vai ser uma mesclagem que vai envolver o capítulo 3, na verdade, esse artigo 6º. E eu já vou aproveitar e falar tudo de uma vez já para vocês nesse sentido. Se ninguém tem dúvidas, então eu estou encerrando a aula de hoje, né? Desejando a todos vocês, então, uma boa noite, um bom descanso, né? Uma boa semana também. Reveja os vídeos, caso vocês tenham alguma dúvida, né, referente à matéria, nas aulas que nós temos também anteriores e aquilo que já está colocado lá no CIGA para vocês, né, fazendo um complemento da aula de hoje também. E desejo para vocês, então, tudo de bom, uma boa semana, ok? Tchau, professor. Boa noite. Boa semana para o senhor também. Boa noite, então, boa semana e muita saúde para vocês. Tudo de bom, então. Até mais, Samuel, tudo de bom.